Bom, vamos dar início a essa aula aí por uma reflexão um tanto provocadora. Tem uma historinha, acho que cabe ela aqui, principalmente para a gente poder iniciar, que é dois rapazes caminhando na beira do rio. E eles caminhando, olhando para a correnteza, viram uma criança passar, arrastando essa criança. Essa outra criança aparece, vindo na correnteza. Esse segundo homem então pula na água para poder fazer esse resgate. O primeiro homem chegou na beira do rio, ele tinha pulado antes na água, e mais duas crianças aparecem sendo trazidas, arrastadas pela água. Um deles, o que estava na terra, começou a correr na terra, subindo o rio. E o outro na água, né, vindo, segurando uma criança na mão e vindo duas mais chegando. Cara, onde você vai? As crianças estão sendo arrastadas aqui, você não vai ajudar? E ele disse, eu vou descobrir quem está jogando crianças na água. E com isso eu quero iniciar a nossa aula a respeito de política, principalmente nessa perspectiva da inação política. E como isso é compreensível quando a gente pensa que a política no Brasil ela é triste, ela é desmotivadora, ela traz pra gente um desânimo, provavelmente por causa da podridão que alguns percebem ter nesse meio, um jogo de interesses que é extremamente profundo, que é também triste, porque uma pessoa mediana, uma pessoa comum, ou até mesmo uma pessoa bem intencionada, ela acaba sendo arrastada pelos conchavos, pelas intrigas, e obviamente isso vai minando a sua resistência. A gente tem inúmeros casos aí, até dos mais emblemáticos e cômicos, como o do Tiririca, né, que já disse que saía da política, mas continua insistindo, e a principal justificativa dele é não dá pra fazer nada ali dentro. Os acordos, eles ditam tudo, e são os acordos de corredores. E eu acho que eles devam existir para um bom andamento das alianças. Elas infelizmente são necessárias, até porque vivemos em uma democracia, mas todas as incoerências que isso são responsáveis por causar, no final das contas isso acaba desanimando o afegão médio, né, o brasileiro médio aí, a se envolver com política. E talvez pela frustração de últimas eleições e talvez pela polaridade que isso acaba causando no meio do discurso de mídia, a gente também tem aí um afastamento das pessoas a respeito de notícias, a respeito do que está acontecendo. E eu lembro de um meme de uma menininha que ela foi ser entrevistada pela repórter, o que você acha dessas pessoas aqui que estão nessa manifestação? E ela fala, a perda de tempo. Você acha que não vai adiantar nada, menininha? Eu acho que não vai adiantar nada. Acho que isso só revela a emoção ou o posicionamento de boa parte dos brasileiros. Por mais que tenhamos os nossos preferidos, tenhamos o nosso lado preferido, esse lado ele sempre vem ditado ou manchado pela nossa percepção emocional sobre a política. E acredito que esteja aí o problema. Ninguém é a favor de ver uma pessoa chegando na frente de um mendigo e esmurrando a cara dele sem motivo algum. A gente tem narrativas diferentes dos porquês isso acontece dos dois lados. E quando eu falo dois lados é porque é uma polaridade aqui no Brasil. A esquerda versus direita, e isso tem, obviamente, sido causas de separações em famílias, de grupos de família. Todo mundo aí já escutou algum tio, alguma tia, mãe, pai, falando uma frase ou expressando uma crença que, no final das contas, revela o outro como sendo um tipo de inimigo, quase. Isso é problemático por um motivo simples. Não é que não seja verdade a nossa interpretação sobre a opinião do outro, ela vem muito manchada com o que não é verdade. O exercício da empatia, como erroneamente é difundido, de você se colocar no lugar do outro, ele é quase impossível, porque o outro tem uma história diferente, ele tem marcações emocionais diferentes. E antes da gente avançar aqui, eu preciso lembrar que sempre que a gente vai falar a respeito de opinião de alguém ou da percepção de alguém, eu preciso lembrar que a nossa memória ela é construída por marcações emocionais. O nosso inconsciente vem trazendo somente aquilo que ele considera ser relevante. Você não vai lembrar do que você almoçou em 17 de janeiro de 2005, a não ser que neste dia tenha sido o seu aniversário memorável, ou tenha acontecido um acidente de família, ou, enfim, algo que fixou na sua memória, de maneira emocional, aqueles detalhes. E é assim também na nossa formação de opinião política. É um esforço que a maioria das pessoas não tem disposição para fazer, o estudo consciente e o estudo sério de posições políticas ou de narrativas políticas em busca da intenção que está por trás desses discursos. Quando a gente fala de uma crença, eu preciso entender que ela é primariamente emocional. Todas as justificativas ou todos os argumentos, por mais racionais, eles são primariamente para justificar a sensação emocional que eu tenho. O pessoal das vendas, eles
dominam, os melhores vão dominar bastante isso, entendendo que a venda ela acontece no âmbito do emocional e que a argumentação lógica ou descritiva ela vem apenas para justificar aquela decisão que foi emocional já tomada. Eu não tomo argumentos lógicos para tomar uma decisão emocional. E aí a gente tem uma miscelânea de conteúdos na internet de puros deboches, principalmente o pessoal da direita gosta de apelar para o argumento, e eu vou entender eu vou explicar porque que eu digo apelar para o argumento, porque eles obviamente eles não estão ali com a intenção de conscientizar, mas apenas nutrir o próprio público. Então quando um direitista, ele para um esquerdista na rua para perguntar questões filosóficas que vão levar à incoerência do pensamento de esquerda, que ele quer é apontar para o público dele e dizer, tá vendo como eles são incoerentes? Tá vendo como eles não fazem sentido? Tá vendo como o que eles estão fazendo aqui é loucura? O posicionamento deles é uma loucura? E isso é para reforçar a própria posição dentro de um público que já concorda com eles, obviamente. Qual então seria o caminho para convencer o outro politicamente da sua opinião? Acho que pressuposto é que nenhum. Esse seja o pressuposto da sua discussão política em algum momento. Porque tirar como base os debates, né? Qual debate você assistiu aí, talvez raríssimos casos aí, principalmente debates de filósofos ou profissionais da área do debate, eles expressam um nível de consciência ao ponto de dizer, realmente, o seu argumento ele é racionalmente superior, na razão ele é superior, então eu me submeto a ele. Isso são raríssimos casos, né? E no dia a dia, no cotidiano comum, novamente do afegão médio ou do brasileiro médio, isso não vai acontecer. Dentro da sua família, dentro do seu grupo do WhatsApp da família, isso não vai acontecer. Não adianta você querer doutrinar aquele que tem como parte da sua própria missão resistir à doutrina alheia. Quanto mais você insiste, mais ele se opõe, mas ele se fortalece. A gente vê isso dos dois lados, tanto na esquerda brasileira quanto na direita. No meio do caminho existe um espectro de posicionamentos políticos, liberais, libertários, o direito esquerda, direita, né? Uma empresa, porque você tem sócios, compõem o corpo societário, compõem a sociedade. E a sociedade em si, na cultura do país, também são compostos por indivíduos que têm interesses que às vezes se divergem. Mas todos afetam uns aos outros, inclusive na inação, ou na tentativa dela, né? Quando você resolve falar assim, eu não quero me envolver com política, todas as outras coisas a qual você vai se dedicar, seja apenas o seu trabalho, eu não quero saber de política, só quero aqui cumprir minha carga horária, trabalhar minhas 8, 12 horas por dia, voltar para casa, pagar minhas contas. Assumir esse posicionamento político de cumprir essas funções é exercer um posicionamento político. Não tem como fugir disso. Eu não quero saber de notícias políticas, não quero saber do que o político X ou Y está fazendo, eu quero só ver minha novela aqui. Isso já é um posicionamento político. Em um jogo em que você está participando, para os maiores estrategistas, até mesmo a inação, ela favorece um dos lados ou os dois lados. E, infelizmente ou felizmente, será que a gente pode dizer assim? Dá para dizer que a não ação favorece aqueles que gritam mais alto, ou aqueles que vão agir de maneira mais abrupta. Onde vamos chegar com isso? O que você precisa entender não existe ação, sendo consciente ou não, que não tenha uma carga de posicionamento. Um mero vídeo que você assiste ou que você grava para a internet, seja sobre uma receita, já contém também um posicionamento político. Mas isso não faz sentido, é um vídeo sobre receita. Exatamente aquela pessoa que publicou aquele vídeo, ela tem uma intenção de conseguir views, de conseguir monetizar com a plataforma. A plataforma que você usa para isso também tem uma intenção por trás. E, obviamente, você tem outra, que é apenas o mero entretenimento. Querendo ou não, você está alimentando uma das rodas, uma engrenagem que está atrelada a outras. Então, se eu sou um socialista ou um comunista radical, que quero que o Estado detenha todos os meios de produção para que ele faça a divisão, por mais que muitos vão dizer que isso não passa pelas teorias comunistas ou socialistas, a gente sabe que deter todos os meios por um canal estatal é sim, acho que talvez uma das maneiras mais agressivas de socialismo e também de comunismo. Mas o que eu quero trazer aqui, a gente vai continuar depois, é qual a intenção política na ação que você tem. Quando você resolve não comer arroz, existe uma intenção política. E que você, no mínimo, conscientemente consiga fazer ajustes refinados na sua ação ou na sua opinião,
para que você não entre de maneira ignorante ou de maneira inconsciente. Então, a intenção dessa aula é que não sejamos hipócritas. A hipocrisia, ela faz parte do ser humano, e o movimento que você tem para ter uma vida nobre passa pela fuga da hipocrisia. Uma vida consciente passa pela fuga da incoerência nas suas ações e nas suas falas. Ninguém gosta de mentirosos. Ninguém gosta de alguém que vai enganar o outro. E quando a gente percebe que nós nos enganamos, isso começa a tomar uma proporção um pouco maior. Porque se eu me engano de vez em quando, se eu abro uma gaveta, achei que estava aqui e não estava. Minha mulher me pergunta, fala, onde está o potinho X? Eu falei, está na segunda gaveta. E não está. Ah, me enganei, está na primeira. Se esses lapsos existem em determinados aspectos, por que eles não existiriam em outros aspectos? O que muda é apenas o grau de argumentação, indícios lógicos, racionais, a respeito da minha opinião. Eu posso dar para ela, olha, mostrar para ela uma foto do potinho lá dentro. Eu posso mostrar para ela aqui o registro de quando eu coloquei o potinho lá dentro, ou o registro da análise que eu fiz de todos os itens da cozinha e que esse potinho estava ali. Eu tenho dados para comprovar isso. Porém, quando ela foi abrir, não estava lá. Algo aconteceu fora do meu escopo de visão que mudou a posição do potinho. Então eu tenho dados para poder embasar a minha opinião, mas eu tenho um acontecimento que fugiu fora da minha análise. Então precisaríamos ficar por dentro de tudo o tempo todo, constantemente. Não necessariamente. Quando a gente está falando de ideologia, de levar uma vida mirando nos bons costumes e na nobreza, é justamente que você não precise pensar muito sobre ações, porque começa gradualmente a ficar claro para você que é sobre prosperidade versus miséria, em todos os aspectos. A gente vai falar nisso no próximo bloco. A gente para por aqui por enquanto. Vamos tomar uma água, daqui a pouco a gente volta. E se você tá acompanhando isso em algum outro canal aí, você sinta-se convidado a poder participar aqui. Mas enfim, daqui a pouco a gente volta.